Salve, galera! Bom, seguindo com a ideia de sistemas separáveis, a gente tem uma classe de sistemas muito importante que aparecem sempre na física, que são chamados sistemas periódicos. E em mecânica hamiltoniana, o que um sistema periódico quer dizer é que se a gente tem uma hamiltoniana H, que é uma função das posições e momentos, o nosso sistema ele vai ser dito periódico se as projeções do movimento no plano QI/PI, ou seja, a gente pega um movimento que é um Q de T e um P de T, e olha para a projeção desse movimento no plano QI e PI, e se esse movimento, se a projeção do movimento no plano PI e QI for periódico, ou se for uma curva fechada, o movimento nesse plano é dito periódico. Se isso for verdade para as projeções em qualquer plano formado por pares QI e PI, onde esse I é igual, então o sistema é dito periódico. O que isso quer dizer graficamente? Imagina que eu tenho coordenadas x, y, z, momentos px, py, pz. Eu posso fazer um gráfico do momento na direção x, em termos de x, e aí uma órbita, que no espaço de fase teria 6 dimensões, né? 3 coordenadas de momento e 3 coordenadas de posição. Eu pego a projeção dela nesse espaço de 2 dimensões e, se essa órbita for fechada, se for algo desse tipo aqui, por exemplo, então esse sistema ele é periódico. Como eu consigo afirmar isso, né? Só falando que a órbita é fechada. Porque existe uma condição de unicidade quando você resolve as equações de movimento, as equações de Hamilton, que é, se eu estou num ponto, aqui eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Nesse ponto A eu tenho condições iniciais. Se depois de uma órbita eu volto para esse mesmo ponto, as condições iniciais vão ser iguais e eu vou executar o mesmo movimento. Então, eu paro no ponto A, é como se as condições iniciais agora fossem as mesmas condições iniciais que eu tinha antes. Então, o movimento vai ser igual. Ou seja, o período para executar essa órbita vai ser o mesmo. E eu posso estender isso infinitamente. Bom, esse aqui é um caso de oscilação, quando a nossa órbita é fechada. Isso é chamado de oscilação. É a ideia normal de oscilação mesmo. Existe um outro tipo de movimento periódico, que é a rotação. E normalmente a rotação a gente vai estar lidando com uma hamiltoniana que a gente escreve uma coordenada como se fosse um ângulo. Então a gente vai estar olhando para o momento em relação ao ângulo, vulgo momento angular, e para o ângulo. E nesse caso eu não preciso que a órbita se feche nesse gráfico
para eu ter um movimento periódico. Se o movimento começar aqui, e aí eu fizer isso aqui, e voltar para o mesmo momento quando esse ângulo difere de 2π, por exemplo, isso aqui é um valor A, esse é o valor A mais 2π, isso aqui representa um movimento periódico de rotação. E pode parecer que eu não estou no mesmo ponto, que isso aqui não é uma órbita fechada. Só que esses pontos de ângulo igual a A e ângulo igual a A mais 2π, na verdade, é o mesmo ponto do nosso espaço físico. Porque não faz diferença se eu adiciono 2π no ângulo, eu vou cair no mesmo ponto. Então, no fundo, uma rotação ela também é uma órbita fechada, só que ela não vai parecer fechada nessa representação angular do espaço de fase. Beleza. Considerando um sistema desse, que realize oscilações ou rotações, a gente pode definir uma grandeza, que agora eu vou chamar de J, que ela vai ser o quê? 1 sobre 2π. Tem gente que não utiliza esse fator 2π, tá? Isso aqui é convenção. Vezes a integral sobre a curva fechada que esse sistema está descrevendo no espaço de fase de quem? Do momento πi ao longo da coordenada QI. Então, isso aqui, esse J, se eu pego essa curva fechada, por exemplo, no plano PX, e eu integro P dq ao longo dessa curva, isso vai me gerar a área dessa curva. Concordam? Porque, por exemplo, vou fazer o gráfico aqui. Isso aqui é P, isso aqui é Q. Vamos botar P1, Q1. Quando eu calculo a integral de P dq na parte de baixo do gráfico, isso vai me dar essa área aqui. Só que isso está em um sentido, digamos que a partícula esteja andando para lá. Então essa área vai entrar com um sinal negativo. Por outro lado, quando eu calculo a área do restante dessa curva, agora eu vou estar indo na outra direção, ou seja, a integral vai ter um sinal positivo, e vou estar somando essa área aqui. Então, no final das contas, essa integral de contorno sobre essa curva fechada, ela vai me dar a área verde menos a área roxa, que é justamente a área dentro da curva. Então, essa coordenada J aqui, ela nos dá uma área no espaço de fase. E ela tem um nome, ela é chamada de variável de ação.